entendi. Você me vencer, eu estou caindo. Desativei. E quando a estrada fechou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. A minha escolha é crer, não precisas ao vento, me ajuda-se. Eu abandonarei os fardos e carreguei, vou prosseguir, não vou atrás, agora e sempre
fortalecidas, ficar com a expectativa boa aí no seu coração, de crescimento. Deus vai falar do seu coração poderosamente. Tenho certeza que Deus tem algo para a nossa vida nesses dias aí. Amém, querido? Então fica aí numa expectativa boa do céu, deixa o Espírito Santo falar do seu coração, tá bom? Bom, eu quero dar as boas-vindas aos nossos visitantes, né? Quem são as pessoas que estão nos visitando aqui a primeira vez? Tem alguém a primeira vez assim? Acredito que não, né? Acho que todos são da casa, todos são, amém, glória a Deus. Tem gente na segunda, na terceira.
Júlio Duarte. Esses dois, olha, vou te falar, me deram muito trabalho. Deram muito trabalho na vida, esses dois. Eu não dei muito, o senhor me deu muito trabalho. Boa noite, queridos. Boa noite. A paz de Jesus esteja conosco. Amém? Quem precisa de paz aí? Precisa de paz. A família está em guerra, precisa da paz. Jesus é a nossa paz. Então eu pedi para colocar aí essa foto. Não, eu ia lá pegar. Primeiro eu quero agradecer o convite. Os dois Andrés aí, né? Mas foi o André, não foi o André pastor não. O pastor André tem me convidado várias vezes para pregar aqui, eu não venho. Mas é porque está sempre tendo problema que acaba não dando para vir. Problema bom, né? Muita atividade, muitas coisas acontecendo. Mas dessa vez, sexta-feira, é um dia mais tranquilo, né? Para a gente, mais livre. Deu para a gente poder estar aqui. É muita alegria que a gente está aqui hoje. Poder compartilhar desse tema tão importante, né? Que é a família. Então, a gente, quando eu fui convidado, eu entendi que era para eu e ela falar, né? Que era para casais. Mas que bom que está a família toda aqui, né? Que bom, cara, que bom. A gente está lá o mês todo falando sobre família. Temos também convidado pastores. Mas para quem não conhece aqui, esse de terra aqui, sou eu, essa aqui, ó, no meio. Essa garotinha aqui. A minha nora Natália, meu filho Júnior. Bonitão. Fernanda, minha filha, meu genro, Paulo Vitor, Benjamin, Bernardo, com essa cara de espantado aí, o Theo, que está com cara de sono, e o João Gabriel. Essa é a minha família, que Deus me deu. É uma bênção para a minha vida, e já vivemos muitos momentos bons, momentos ruins, como qualquer família. Não somos perfeitos, mas nós cremos num Deus perfeito, né? E a gente está sempre buscando nele a luz, a direção, a sabedoria. Então hoje a gente vai ter 50 minutos para falar de 40 anos de vida, de casado. É muito pouco tempo, né? Mas a gente vai resumir aqui algumas coisas. Então, como vocês viram, casal, 7 filhos e 4 netos meninos. Vou deixar ela falar um pouquinho, depois eu vou concluir com a palavra de Deus, porque o tema é fortalecendo famílias, né? E aí o André colocou que palavra de Deus mais família mais palavra de Deus é vitória, é isso? Família mais palavra de Deus é vitória, a vitória. É isso mesmo, a gente só consegue chegar aqui pela graça de Deus, né, irmão? Verdade. Muita graça. Não é pouca não, gente. Muita graça. Mas assim, eu amo família, né? Eu falo isso na igreja porque é uma verdade. Eu acho que foi a maior criação de Deus, foi a família. A minha família tiraram. Mas é o meu maior patrimônio, sabe? E se a gente... como é que Deus faz as coisas, né? Pessoas tão diferentes. Eu até peguei aqui agora, assim, daí eu olhei, ó, isso aqui é os bolsos do meu marido. Está escondido, não precisa mostrar. Esse aqui é o meu. Sabe? Como a gente é tão diferente, ó, minha Bíblia está aqui. A dele está aqui sempre. Isso eu estava sentada ali e pensei nisso. Como é que a gente é tão diferente? E Deus faz com que dê certo. Não é verdade? Porque isso aqui é uma coisa mínima, gente, é besteira. Mas a gente é diferente em muitas coisas.
E diferente na maneira de pensar, de agir, de criação que a gente teve dos nossos pais. E a gente traz um pouquinho da nossa história para dentro do casamento. E até que a gente forme uma nova história, é complicado, não é? E aí a gente tem que aprender isso aqui, ó. Como é que é? Qual é o tema? Tá aqui nesse papelzinho. Fortalecendo a família. E aí o texto que fala, né, que nos deram foi Mateus 7, 24, 27. E que Jesus mostra que a família ela passa por problemas o tempo todo. A gente também vai ter dificuldades. A gente também tem dores. A gente também tem desafios. A gente também tem que andar mais uma milha. A gente tem que aprender a botar os frutos do Espírito em prática, gente, todos os dias. Todos os dias o fruto do Espírito tem que fazer parte dentro da nossa casa, para que a gente possa conviver juntos. Mas dá certo quando a gente coloca Cristo como nosso fundamento, Cristo como a nossa rocha, Cristo como a nossa referência. Eu tenho 2 filhos pastores, eu tenho um genro que é pastor. A minha nora é uma mulher de Deus mesmo, de oração, né, de buscar, de viver uma vida ali com meus netos, ensinando a palavra de Deus. Não tem fórmula, gente, não tem receita, tem a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas a graça de Deus, ela está sobre a nossa vida quando a gente coloca Cristo como a rocha dentro da nossa casa. Quando a gente coloca Cristo em primeiro lugar. Quando a nossa casa, ela caminha de acordo com a vontade, com os princípios, com o desejo, daquilo que Deus tem para nós. Porque a sua palavra é boa, perfeita e agradável. Então a gente tem que colocar Cristo em primeiro lugar dentro da nossa casa. E aí a gente consegue, né, fazer as coisas. E quando a gente vê, eu vou na minha Bíblia, tá? A dele ali está muito... Tem que virar muito papel. A minha já está aqui, ó, rapidinho, ó, viu? Em Mateus 7, 24, fala sobre o prudente e o insensato, tá? E diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. O que a gente pode ver ali, Jesus não fala que se vier, ele fala quando vier, porque vai vir, gente. A gente está no mundo, tem uma passagem que eu trago para a minha vida que é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu, eu venço o mundo nele. Mas para mim vencer o mundo nele, eu preciso estar firmada na rocha, que é Cristo. Eu preciso estar firmada na palavra dele e tomar posse daquilo para mim. Aqui fala de tudo, tudo sobre vida, tudo sobre família, tudo que você precisa, sobre dinheiro. Aqui na palavra de Deus vai te ensinar como você proceder, como você agir, o que você fazer. E aí, quem nunca passou por crise financeira? Quem nunca passou por uma enfermidade? Quem nunca passou por desgaste emocional? Qual é a casa que o marido e a mulher e os filhos são iguaizinhos? Eu já mostrei aqui uma diferença boba, né? Mas tem. Crise
financeira, a gente tem que tomar várias decisões na vida. E essas decisões são difíceis. E ele pediu para mim falar também, porque eu gosto de contar história, tá? E eu vou contar algumas histórias da nossa vida nesses 40 anos. Às vezes a gente precisa tomar decisões. Cuidado, que você vai falar. A gente precisa tomar decisões que elas precisam ser juntas, porque vai abalar toda a família. E falando em crise financeira, há 22 anos atrás, ele foi ordenado a pastor. Nós dois trabalhávamos na mesma empresa, tínhamos um bom emprego, um bom salário. Ele já trabalhava há 20 anos nessa empresa, eu já trabalhava há quase 17 anos nessa empresa. E ele tomou a decisão de sair da empresa e viver pela fé. Foi em 2001, 25 anos que a gente tomou essa decisão atrás. E assim, eu vou te falar, nós temos a nossa história. E a nossa história interfere nas nossas decisões se a gente não enfiar Cristo como a rocha da nossa vida. Eu tinha uma história que eu perdi meu pai com 10 anos de idade. E a gente tinha uma vida boa, porque meu pai era autônomo, ganhava razoável, né? A gente não era rico, mas não era pobre. E de repente, dessa vida estável, a gente foi viver com um salário mínimo. Então a gente foi morar de favor na casa do meu avô. Minha mãe foi ser faxineira. Isso aí, né? A vida mudou. E eu tinha essa história que marcava. Até ela me conhecer, a vida melhorou. Tirei do sufoco. Verdade, gente. Né? Verdade, ele me tirou, né? Mas Cristo operou milagrosamente. Eu tinha essa dor dentro de mim. Porque eu tinha dentro de mim, olha só como é que a gente é doido. As nossas emoções são doidas. Se a gente não deixar Cristo operar em nós, a gente só faz besteira. Eu tinha dentro de mim que ou eu morreria com 40 anos, porque o meu pai morreu com 40 anos, ou eu ficaria viúva com 38 anos, porque a minha mãe ficou viúva com 38 anos. Então eu entrei na igreja, mas essa dor estava aqui. Às vezes fica escondida até de mim. E a gente precisa trazer à luz aquilo que a gente tem dentro de nós, para que a nossa família possa ser feliz. E aí, fala uma coisinha aqui. Dá um parênteses aqui, só para aplicar essa palavra dentro daquilo que a gente está falando. Jesus fala das tempestades. Hoje eu estava pensando nisso, porque às vezes as tempestades quem cria somos nós mesmos. Muitos problemas que a gente vive, dificuldades, é porque a gente carrega problemas dentro da gente. E essas coisas vão trazer abalos para nós, Para a nossa família, espirituais, os nossos relacionamentos. Então isso aí trazia um abalo para você. que foi difícil para mim largar o emprego, mas ele precisava que eu largasse o emprego, porque eu morava no Rio, eu trabalhava no Rio, e ele ia ser pastor em Maricá. Então, por isso que eu estou falando isso. A gente precisa, como casal, andar juntos, porque nós somos um só. E aí eu levei um tempo para tomar a decisão, tomei, aprendi a viver pela fé, e eu nunca vi um justo desamparado, ou a sua descendência a mendigar o pão. Nunca. A gente largou tudo para viver pela fé. E o Senhor tem nos honrado. E hoje eu penso assim, se eu não tivesse tomado aquela decisão há 25 anos atrás, eu não sei se meus filhos hoje estariam na igreja. Eu não sei se os meus filhos hoje seriam pastores. Porque eu moraria aqui em Maricá e trabalharia lá no Rio. Eu sairia de casa às 5 da manhã e entraria em casa às 7 da noite. E meu filho, meu marido estariam aqui. Vocês entendem que o casal precisa andar juntos? A família precisa andar junto. A luta vem, as decisões vêm. Doença, gente. Quem não tem uma doença na família?
A gente foram quase 4 anos, né? Cada ano era um. A minha mãe, primeiro com câncer, e esse homem me ajudou muito a levar a minha... Ele tinha mais paciência que eu, porque você vai levar para quimioterapia, para radioterapia. Ele é mais paciente que eu, não posso mentir, é verdade, é verdade. Ele é mais paciente que eu. Eu digo que a paciência dele tira a minha paciência. Não tem isso, gente? Você já viu? Eu estava conversando hoje com alguém, lá no salão. Onde foi? Ah, não lembro. Mas ela falava assim, gente, meu marido, ele é tão paciente, que eu falo, era lá no salão, a moça do lado que eu nem conhecia, que eu falo com ele, e aquela calma dele me irrita. Que ele fala assim pra mim, você está muito nervosa. Ó, eu vou lá na rua, quando você se acalma, o que isso faz na mulher, gente? Irrita mais ainda. Mas eles não entendem isso. Mas aí, me perdi. Estava falando da doença, né? Que a gente passa pelas doenças. E a gente precisa saber enfrentar elas. Em 4 anos foi a minha mãe. Menos de um ano depois foi o meu sogro. Depois aí foi a sogra do meu irmão, que era uma pessoa muito amada, nossa também. Depois foi meu neto, que nasceu com uma má formação. Pastor, não tem problema, gente. Tem uma vida maravilhosa. A gente enfrenta os mesmos problemas que você. E há 2 anos atrás, eu tive um neto que nasceu com uma má formação. Ele hoje vai fazer 8 anos. Meu neto eu já perdi as contas, mas eu acho que ele já fez 12 cirurgias. Até o ano, ele fez 5. Ele é tão bonitinho. Esse menininho lindo ali, olha, tem um sorriso cativante. É a coisa mais linda o sorriso dele. Mas Mimado. Porque é mimado. Porque acabou, né, super protegendo. E hoje a gente tem ensinado que não é para seguir. Já, né? Pois é, esse menino ele é lindo, ele tem um sorriso lindo, porque eu chamo desde que ele nasceu, ele é o meu pequeno, grande milagre. Hoje eu não posso falar mais pequeno não, porque ele é baixinho, ele leva para o tamanho. Aí eu falo para ele, você é o meu irmão, meu rapaz, mas um grande milagre o Senhor nos deu. Então a gente passa, e gente, vai passar de novo, e outra vez, tem 2, 3 anos atrás, eu fui diagnosticada com linfoma malte. Se ninguém sabe o que é, isso é um tipo de câncer. E aí o seu mundo cai. Por quê? Porque eu perdi um pai com câncer e uma mãe com câncer. E você traz a sua história. E aí o medo vem. Mas a família, ela é importante porque ela precisa estar juntas. Quem descobriu um médico para mim foi meu filho. Eu fiquei meio perdida e o pai ficou meio perdido, sem saber o que fazer. E meu filho, como ele já teve um filho com uma má formação, aquele garoto é safo em procurar médico, procurar exame, né? Porque já está acostumado. E ele procurou um médico, achou um médico. Gente, é a melhor coisa do mundo. Quando eu fui naquele médico, eu estava com meu marido e meus 2 filhos. Meu filho tinha uma reunião em São Paulo com o pastor. Ele desmarcou para estar lá comigo. Você entende que isso te dá segurança? O médico olhava e falava assim, era um consultório desse tamanho, gente. Fiquei eu e Nanda sentada, Júnior e o pai atrás em pé. O médico falou assim, deixa eu entender quem é marido de quem. Estava fazendo graça, tá, gente? Porque hoje em dia é tão normal, né? Então você entende a função? Quando Cristo é a nossa rocha, Ele nos ensina a caminhar juntos, a sermos um só. Eu fico tão triste quando eu vejo tanta gente sozinha, sem ninguém. E para saber, né, a minha dor lá de trás, os primeiros dias eu chorei muito, mas depois eu comecei a me entregar ao Senhor. E nas minhas madrugadas sozinhas, eu lembro que teve um dia que eu falei para o Senhor, Senhor, a minha vida não é minha,
é você aprender a se entregar. Porque a nossa vida é, gente, ninguém tem domínio sobre nada. Se o Senhor não guardar a sua casa, em vão vigia os sentinelas. E eu falei para o Senhor: Senhor, a minha vida não é minha, a minha vida é sua. Se aprouver o Senhor que eu viva, eu quero viver para te servir. E eu quero viver para dar testemunho vivo que tu és um Deus que ainda opera milagres, que ainda cura. Né? Agora, se for para levar, eu vou para a glória. Não é, gente? A gente não prega a glória, não é fácil, mas é a verdade. E eu estou curada, né? Só apareceu isso no primeiro exame, depois eu fiz durante 2 anos, eu fiz de 6 em 6 meses o exame e nunca mais apareceu linfoma, não. Então eu creio que o Senhor operou e me curou. Eu quero mostrar para você que a tempestade vem para qualquer um, mas nós precisamos estar alicerçados na rocha que é Cristo. Nós precisamos tomar como base aquilo que Ele nos promete. Mas para a gente viver alicerçado nessa rocha que é Cristo, a gente precisa mudar a nossa mente. Lá em Romanos diz assim, ó, renovar a mente, né? Deixa eu botar aqui, porque eu não sou boa em guardar de cor. Romanos 12:2. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional a você. Se oferecer em sacrifício vivo é você oferecer a sua vida a Cristo. Você quer ser usado por Ele. Você quer fazer aquilo que Ele tem para você. Ele quer que a sua vida tenha um novo sentido. Por que você está no mundo? Por nada? Só para viver, para ganhar dinheiro, para trabalhar? Não, tem que ter um propósito. Um propósito de abençoar vidas. E aí no 2 ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente viver essa vida alicerçada na rocha, a gente precisa mudar a nossa mente. Se eu continuasse daquele jeito, né? Quanto esse meu marido sofreu, gente? Porque quando a gente saiu da empresa, eu tinha um medo. Eu tinha medo que ele morresse e eu tivesse que ir para a casa do meu pai. Mas eu não tinha pai, eu tinha que ir para a casa do meu irmão, que era quem tinha uma grana melhorzinha, que dava para me colocar lá dentro com meus 2 filhos. Então você está vendo como o medo te afasta de Cristo? E eu falava para ele assim: não morre. Você me vale mais vivo que morto. Olha que coisa triste, gente. Entende? Como a gente precisa renovar a nossa mente e a gente precisa colocar Cristo como nosso alicerce, Cristo como a nossa rocha. Você precisa viver a palavra de Cristo. A sua família precisa viver. Dentro da casa, dentro da família, quando Cristo é rocha, quando a gente coloca os princípios de Deus dentro da nossa casa, a gente aprende a perdoar. A gente deixa o orgulho de lado e a gente aprende a pedir perdão e a perdoar. A gente larga o egoísmo de lado. Do eu, quem importa sou eu, a minha vontade, os meus desejos. Não, é o nós. Nós não somos mais eu, somos nós. A gente chama eles de família, sumiu de novo, mas a verdade é que família mesmo agora sou eu e ele. Eles viraram nossos parentes. Não é verdade, gente? Eu não posso me meter mais na vida deles, não. Né? Você tem alguém aqui já que filho casou, a gente não se mete mais na vida de filho. A gente vai casar assim. Dói, gente, dói.
Mas você tem que aprender, agora é ele a Ajuda esposa. como você puder, né? Mas não atrapalha, né? Não me meto mais, não meto a minha colher lá na vida deles, não. Outro dia meu filho me fez uma pergunta, falou assim: mãe, o que você acha? Era no cachorro dele lá que tinha que fazer uma cirurgia. Eu falei para ele: é com você e sua esposa. Quem sou eu para falar alguma coisa? Porque eu tinha certeza que a minha opinião era diferente da minha nora. Mas ele tem que decidir com ela, não é comigo. Não sou eu que tenho que achar nada. Porque se eu me meto lá, você vira uma sogra chata, mandona, intrometida. Aí E, ó, vocês são pais, fica só os dois reclamando sozinhos, só você ficou, entendeu? assim, meu família treina, né? Fala mal do genro, fala mal da nora. Gente, Mas só os dois. Fala pra ele não, você vai dar. eu agora vou falar uma coisa que né? Eu tenho aquela ali é minha nora, né? É um amor de pessoa. A gente escuta sempre sogra e nora não se brigam. Gente, ela diz que me ama o tempo todo. Porque a gente tem que aprender a ser sábia. A sabedoria que vem de Deus. Eu não tenho que meter minha colher lá. Agora, terça-feira, eu vou para lá para ajudar eles. Vou ficar 3 dias lá com os meus netos. Eu ajudo, eu não me meto. Entenderam? A gente está falando para a família, tá? Então, a gente tem que aprender isso. A nossa rocha não é o nosso dinheiro. A gente tem visto tanta gente se perdendo. Eu vou parar de falar para você falar, tá? A gente tem visto tanta gente se perdendo. Vocês estão gostando, gente? A gente tem visto tanta gente se perdendo porque está trabalhando, porque eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro melhor. Sabe o que eu descobri? Se você compra um celular, daqui a 2 meses não vale mais nada o teu. Já está fora de linha, fora de moda, fora de não sei o quê. Se você compra uma casa, ai meu homem, é meu sonho é ter uma casa. Você tem a casa. Você está triste do mesmo jeito, que aí você quer uma casa melhor. Você troca de carro, hoje o carro 0, amanhã ele é velho. Já perdeu o valor, tu paga um valor, até o carro velho, você compra um carro, daqui a 2 meses já perdeu o valor, não é mais aquilo. Então, a gente não pode viver, a nossa família não vai ser feliz se a gente estiver preso em coisas. A nossa família vai ser feliz se Cristo for o centro, se Cristo for a rocha, e se eu estiver presa em si, quem eu sou dentro da minha casa, quem eu sou para os meus filhos, quem eu sou para o meu marido, quem eu sou para os meus netos. Então vale muito mais o ser do que o ter. E a gente precisa aprender isso, porque as coisas vão, quando a gente morre, a gente não leva nada, a gente fica tudo ali. Então a gente briga às vezes por tanta coisa que não vai levar a gente em lugar nenhum. Então, olha, a gente precisa, né, transformar a maneira de pensar. A gente precisa amar dentro de casa, mostrar que você ama com palavras e com atitudes. Eu falo para os meus netos, desde que eles nasceram, desde o primeiro dia que eu vi, que eu peguei eles no colo, eu falei para eles: a vovó ama você. Todos os 4. Até hoje, quando eles chegam na minha casa, quando eles vão embora, eu abraço eles e falo: a vovó ama você. E eles falam que me amam o tempo todo. Vovó, eu te amo. Vovó, eu te amo. A gente aprende, entendeu? A gente dá amor e a gente recebe amor. Então a gente deixa a dureza do coração, a dureza do agir, e passa a colocar. Eu gosto de falar. Eu falei para ele falar sozinho. Ele falou: não, é para você falar comigo. Então tá bom, eu estou aqui falando, deixar você falar. Então a gente tem que aprender a colocar isso dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E uma coisa que eu acho interessante também, preferência de filhos. Nós não temos, são todos iguais. A gente pode tratar, lidar com cada um de uma maneira. Eu falo assim para eles, o pequenininho, esse aqui, com essa carinha aqui de cima.
de cara de pau. O Telzinho, ele é uma espoleta. Ele é uma espoleta. Eu falo assim pro Telzinho: quem é o amor da vovó? Aí ele fala assim: eu, Baby El. Ele já aprendeu direitinho, gente. Esses dois aqui são da Fernanda, né? O Theo e o Benjamin, da minha filha. E o João e o Bernardo do Júnior. Ele sabe direitinho que não tem disputa. Eu amo os 4. Tem 2 ali que são ciumentos. O Benjamin e o João Gabriel. Então você tem que trabalhar mais um pouquinho, faz parte deles. Mas entende que a gente não tem preferência? A gente tem que amar a nossa família. Quando a gente busca isso, do orgulho, de deixar de lado, de deixar as minhas vontades. Hoje meu filho veio do Rio pegar os 2 sobrinhos na escola para levar para casa dele e passar o fim de semana com ele. Gente, as crianças, e foram almoçar lá em casa antes de voltar para o Rio, elas riam daqui a aqui. Eles se falam no telefone o tempo todo. Eles jogam juntos pelo telefone. Não me pergunta como é, porque eu não sei. Mas eles conseguem jogar pelo telefone. Isso é a gente criar laços, a gente criar momentos. Mas dá trabalho. Dá trabalho. Da gente às vezes nega a si mesmo. Nega a si mesmo em favor do outro, por amor ao outro. Então eu acho que é isso, né? E como a gente aprende isso? Colocando Cristo em primeiro lugar. Ele precisa ser o centro da nossa casa. Ele precisa, os princípios dele, a minha mente tem que ser renovada todos os dias. Eu estou ensinando agora, para quem eu estou ensinando o fruto do Espírito? É para um dos netos. É o Benjamin. Os 4 precisam Mas tem um que eu estou falando. Quem é, todo mundo gente? precisa aprender. Esqueci, não sei se é o João Gabriel. Eu falo assim. É o João. É o João Gabriel. Ele é o mais assim. Falei, João Gabriel, vamos lá. A gente tem que amar. A gente tem. Porque ele é o mais. Ele e o Theo são mais agitados, sabe? Aí eu falo para ele: domínio próprio, meu amor, é fruto do Espírito. Serve para a gente também. Está pensando que a gente não tem que ter domínio próprio? Mansidão. Eu não sou muito mansa, não, gente. Às vezes eu tenho que botar o meu fruto do Espírito e falar assim: Senhor, me dá mansidão, me dá domínio próprio. Porque tenho que falar, mas eu não tenho que falar tudo o que eu penso. Eu tenho que passar pela peneira, pelo filtro, o que precisa ser falado. Eu às vezes não consigo ainda dominar não, né? Mas eu tento, eu juro que eu tento. Então a gente precisa. Está ficando mais difícil ainda. Hoje é mais difícil. Mentira. Dizem que a gente ficar velho perde o filtro. É mentira. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas a gente, quando tem o Espírito Santo de Deus, a gente coloca. Estamos levando a brincadeira, gente. Mas é sério. O fruto do Espírito precisa fazer parte da nossa vida. Ele está aqui, ó, dentro de nós. Então a gente precisa amar, a gente precisa perdoar, a gente precisa ter paz, a gente precisa ter mansidão, domínio próprio, para que a gente possa ter uma família alicerçada na palavra de Deus. Ele falou aqui, é verdade, eu tenho que buscar todo dia o domínio próprio, porque ele é manso demais. Você não tem a paciência que eu estou aqui, né? Estou louco, né? Duvido que ela ia ficar esse tempo todo aqui caladinha. Ela já estava me cutucando, reclamando, ela quero falar. Não é assim, não é assim. Você falou o tempo todo, não deixou falar. Isso eu falo. Isso eu falo. Você falou o tempo todo, mas quem que tu me chamou? Por isso que ele deixou eu falar primeiro. Senão ele fala e eu não consigo falar. Vou deixar você falar agora. Mas, gente, olha só. A mansidão dele faz eu exercitar o meu domínio próprio. Né? A mansidão do marido faz a gente exercitar o domínio próprio. Eu tenho que exercitar todo dia. Falo, Senhor, dá domínio próprio. Trava a minha língua. Estou brincando, mas é verdade. Então eu quero falar para você, ó. Vou passar para você agora, tá? Os nossos sentimentos, eles oscilam. As circunstâncias mudam todo dia. Mas
Cristo permanece o mesmo. Ele é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. Amém? Então, que Ele possa fazer parte da nossa casa, da nossa vida. A maior vitória de uma família não é nunca enfrentar tempestades, é continuar de pé depois delas, porque Cristo continua sendo o fundamento. Quanto tempo tem ainda? 10 minutos, fala para ele. 10 minutos para concluir? Mais um pouquinho? 15 minutos. Não, é isso tudo aí que você falou mesmo. Vai. E Jesus falou que, quando Jesus fala essa palavra para nós, né, dos 2 fundamentos, ele fala que a gente precisa construir um solo firme, né? Então Jesus está falando que ele não está falando de construir uma casa física, né, como a gente vê aí, que a gente mora, mas construir uma vida. Porque, como ela disse, às vezes a gente constrói em cima do que os nossos pais passaram para a gente. E a história, às vezes, não é muito legal, né, dos nossos pais. E sempre vai ser diferente. Sempre vai ser diferente. Nós somos diferentes dos nossos pais. Mas o que Jesus está mostrando para a gente é o quê? Que a gente pode construir de acordo com o que Ele pensa, né? De acordo com o que a palavra de Deus nos orienta. Porque se a gente não construir com base na palavra de Deus, o fundamento da palavra, a gente vai construir sobre outro fundamento qualquer. Da cultura, como a gente tem visto aí nos filmes, nas novelas, né? Mesmo no mundo, sobre família, o que as pessoas pensam sobre família. Porque casamento, sexo, tanta coisa que se fala sobre sexo. Então, tudo isso faz parte do relacionamento, faz parte da família. Então, hoje em dia, as crianças estão aprendendo que você pode escolher o sexo que você quer ter, né? Como se fosse a coisa mais normal. Pode até ser normal, mas não é natural, não é da natureza humana. Então, as pessoas estão mudando aquilo que é natural. Casamento entre o homem e a mulher, aquilo que Deus ensina sobre o que é uma família deve ser alicerçada, né? Que é um homem com a mulher, que desde o pai e a mãe se unem, são mulheres serão na sua carne. Hoje em dia eu vejo os meninos, eles estão casando, a gente reuniu lá, quantos casais estão casando? 6 casais, e ela conversando com as meninas, e o Tiago estava nessa também. Aí, a maior preocupação de algumas lá, somente uma, era com a festa de casamento. A festa de casamento. Ela sonhava com a festa de casamento. Aí ela perguntou para a menina assim: você já pensou na sua noite de núpcias? Com a camisola que você vai usar? Ela: não, eu estou pensando na casa de festa. Você já pensou como que vai ser a vida depois da casa de festa? Porque ali é só uma ilusão. Então, às vezes, a gente constrói em cima de uma ilusão, né? E a gente precisa trazer a vida para a realidade. Então, o que Jesus faz é isso. Ele fala: vocês precisam construir num fundamento. Quando o fundamento é Deus, é a palavra de Deus, esse fundamento é bem firmado. Você não vai ser abalado, mesmo quando vierem as tempestades. Porque eu estava pensando hoje nas tempestades. Essa palavra que fala de tempestades, né? E isso me veio à mente, porque as tempestades, às vezes, nós aqui estamos carregando aqui dentro um turbilhão dentro das coisas. Se a gente está aqui abalado emocionalmente, espiritualmente, a nossa fé abalada aqui dentro, o nosso relacionamento vai estar abalado também. Se a nossa fé em Deus estiver fraca, nós vamos estar espiritualmente enfraquecidos. Se as nossas emoções estiverem abaladas, nós mesmos, a chuva, como é que a chuva se forma? Ela se forma do solo. É a água que evapora. Existem as chuvas tóxicas, que elas, quando caem na terra,
acaba com a fertilidade da terra, corrói as construções, a chuva tóxica, faz mal para a gente. A nossa vida às vezes está tóxica, mas da onde que sai? Os gases entre as nuvens vão se formar da onde? Do que sai do solo. E às vezes as chuvas tóxicas estão caindo na nossa vida, sabe o quê? Porque de dentro de nós, o nosso solo, o solo do nosso coração está intoxicado. Então a Bíblia diz assim: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que procede as fontes da vida. Então, quando Jesus fala dos abalos, né, da vida, tem essas coisas que a gente não pode evitar, como a doença do problema, talvez uma depressão, uma situação difícil, um desemprego, a gente não pode evitar essas coisas. Mas, mesmo nessas horas, para que isso não venha destruir a nossa família e destruir a nossa saúde, a gente precisa estar firmado em Deus, na nossa fé, né, na nossa comunhão com Deus, construindo em cima da palavra de Deus. E aí Jesus fala que a nossa vida, a gente vai conseguir passar pelas dificuldades, pelas adversidades, pelos problemas que a gente tem que enfrentar na vida. Mas o principal, Jesus fala que nós somos limpos pela palavra de Deus. Ela falou do ciúme que tem entre os netos. Mas o ciúme no coração traz muitos problemas para a vida do casal. O ciúme entre os filhos, a competição. A gente não foi casado para competir um com o outro. A gente casou para cooperar um com o outro, né? Então o ciúme é o quê? É uma insegurança que se cria, e isso traz muitos abalos. A desconfiança, a insegurança. Então isso traz muitos abalos para nós. Às vezes ele tem motivo, né? A gente tem motivo, mas Jesus quer nos curar disso, né? Para a gente poder aprender a confiar, primeiro confiar em Deus, para a gente poder, através de Deus, poder confiar no nosso cônjuge. Eu estava falando lá por 30 semanas, né? Aí o tema era aprendendo a confiar nas pessoas. Então, às vezes a desconfiança no casal, a gente carrega dos traumas que a gente trouxe, né? Você cresceu num lar onde você viu seu pai traindo a sua mãe. Então você, quando casa, você também acaba trazendo isso para a sua vida e acaba, que nem o Paulo Duarte fala, né? Que fala uma coisa engraçada, que a irmã chegou para ele e falou assim: olha, pastor, homem nenhum presta. Aí ele falou: a irmã é bem rodada, né? E a senhora conhece todos os homens. Aí ele, porque dos traumas que viveu, né, da experiência que tem com os homens, acaba criando uma ideia de que todo homem é um problema, né? Homem é problema, porque a mulher também é problema, mas Deus junta esse problema e Deus, né, debaixo da graça dele, ele vai resolvendo esse problema. Ele vai ajudando a gente, né, a resolver os problemas. E aí a gente consegue construir uma família. Então tudo isso a gente pensar, fazer uma reflexão sobre nós mesmos, fazer um olhar interior para nós, para ver as nossas emoções, dar nomes. As psicólogas falam isso, a Fernanda gosta de falar isso. Dá nome às suas emoções. Dá nome às suas emoções, né? Eu sempre que eu fico com inveja, porque a carne está dentro da gente, e a carne não melhora nunca, né? A carne, a inveja, a tendência, a malícia, a lascívia, né? Aqueles desejos de facção, as guerras, divisão, ciúme, isso aí está dentro da gente. E se a gente não souber lidar com isso, vai destruir a gente. Mas o Espírito Santo, ele vem para quê? Para nos fazer dominar essas coisas. Para que essas coisas não aumentem na
nossa vida não prevaleça, mas que prevaleça o amor de Deus. Perdão. Então, toda vez que eu sinto inveja, eu falo assim, Senhor, isso não me pertence mais. Né? Eu fui chamado, o Senhor me limpou para que eu me alegre com aqueles que estão celebrando e me alegrar com os meus filhos, quando estiverem crescendo, prosperando. Quando eu ver o vizinho prosperando, ficar olhando, nem comparando a minha mulher com a mulher do outro. Porque a pior coisa é isso. Né? O marido ficar comparando, porque aquela mulher é bonita, aquela mulher não faz isso, faz aquilo, você não faz assim. E aí a mulher fica falando, mas está vendo o marido da outra? Está vendo o outro como é que faz? E você não faz? Você tem que ser o outro. Cara, eu não sou o outro. Eu sou eu. Eu quero que você me ame como eu sou. Posso contar uma Meu história? Deus, Eu adoro contar me história. ama como eu sou. Posso contar uma história? Pode contar uma história. A gente trabalhava fora, gente. Tinha uma amiga que trabalhava comigo, ela era cristã. Era desviada e eu fui falar de Deus, ela voltou para a igreja. O marido dela era PM. Mas eles brigavam muito, muito. Às vezes eu chegava no serviço, aí o Cláudio que trabalhava com a gente falava assim, a Rosângela está lá no banheiro. Aí eu já ia para lá, ela estava lá chorando. Um dia, o marido dela mandou um buquê de rosas para ela, mandou entregar no trabalho, coisa bonita, gente. Entregou no trabalho aquele buquê lá, foi lá na portaria, a portaria chamou ela para ela descer e lá buscar o... Aí o que eu fiz? Falei para ele, tu nem me dá um buquê de rosa. Olha só o que o marido, olha coisa feia, gente, o que o marido da Rosângela fez. Quer que eu seja igual a ele? Porque a gente tem mania de olhar só porque a gente gosta. Você fazia, traía ela? Não sei, eu nunca descobri se ele traiu ou não, gente. Mas caiu no pau todo dia quase. Mas entendeu que a gente só olha o que é o bom? Todo mundo tem um ladinho bom e um ladinho ruim, gente. Eu não sei se ele traiu ela. Ela chorava. Quase todo dia ela chorava no serviço. E você chorava comigo? Não. Às vezes eu só Às vezes chora, né? me irritava. Ela, quando eu fico muito calmo, ela fica. Ela chora de raiva. Mas está na hora de acabar, André? Eu quero deixar uma palavra profética para você. Amém? Para mim também. Essa palavra é de Deus para a nossa vida. É Isaías 58, verso 11 e 12. Vamos profetizar isso sobre nós, gente. Olha, diz aí, o Senhor os guiará continuamente e lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Pode dizer amém a isso? Amém. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Amém? Quantos querem ser assim? E é só a gente fazer aquilo que Jesus ensina. Construir uma vida na palavra de Deus, né? E aí tem essa palavra profética para nós, por quê? Porque Deus, ele vai guiar a nossa vida, né? A gente não vai ser guiado por essa cultura aí mundana, a gente vai ser guiado pelo Espírito Santo, a gente não vai ser guiado pelos nossos amigos, pelo que as pessoas falam, mas a gente vai ser guiado pelo que a palavra de Deus nos orienta. Amém? Amém. E o que vai acontecer? Né? Sempre o Senhor vai estar dando água para nós. De que fonte a gente tem bebido? De que fonte de conhecimento? De que fonte de conselhos nós temos bebido? Né? Então Jesus, ele é a fonte da vida. Então ele tem a orientação para nós, para que a gente possa beber dele, né? Ele disse, eu sou o pão que desceu do céu, para a gente se alimentar do seu Espírito, da sua palavra, da sua presença, e restaurará as suas forças. Deus, ele restaura nossas forças, amém?
você está cansado aqui, a gente vai orar, né? Você vai sair daqui renovado nessa promessa. Renovado na sua fé, na sua esperança. E Deus tem coisas novas para nós, amém? Então, às vezes chega na igreja carregada desse mundo, mas Jesus falou, eu vou aliviar o fardo de vocês. Meu fardo é leve, meu jugo é suave, amém? O diabo quer botar, ó, trepar em cima da gente, jogar um monte de carga, acusação, condenação. Mas Jesus disse, eu vim para aliviar isso da vida de vocês. Para isso que ele se manifestou. Ele vai restaurar as nossas forças. Vocês serão como um jardim regado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Um jardim regado, um jardim cuidado. Porque Deus vai cuidar da nossa família. Deus vai cuidar dos nossos filhos. Deus vai cuidar do nosso casamento. Deus vai cuidar do nosso trabalho. Ah, pastor, mas eu perdi o meu trabalho. Deus vai te dar o melhor. Porque você é um filho, você é uma filha. Ele vai te guiar a águas tranquilas. Ele vai refrigerar a nossa alma. Porque o Senhor está cuidando de nós. E é assim que a gente vai viver. E vocês serão como uma fonte que não para de jorrar. Amém? Vamos ficar de pé então, gente? Vamos profetizar essa palavra na nossa vida. Vocês vão reconstruir as ruínas desertas de suas cidades. Não, talvez você entrou aqui, olha, a casa está abalada, está com rachadura. Ah, pastor, minha casa já está caída. E se a gente não fizer um alicerce firme, a gente olha para uma casa nova, aí você olha a pintura, você olha o telhado, você olha a garagem, o jardim, mas a gente tem um construtor aqui. O que a gente precisa fazer, Joel? Bem forte, para a casa não cair. Mais sapato. É isso, Joel? Joel entende, ó. Ajudou muito lá naquela obra lá, na expansão da igreja. Então, o alicerce ninguém vê. Ah, pastor, você tem uma família bonita, mas o que a gente construiu para... Ninguém vê o que a gente passou juntos. As minhas idas e vindas aqui na estrada, saindo do trabalho, às vezes do aeroporto, lá do Galeão, vindo fazer culto aqui, quinta-feira, voltando a trabalhar no dia seguinte. Ninguém vê isso. Só vê lá a igreja agora, né? Mas o que você passou? Minhas idas e vindas com os meus filhos dentro do carro, dormindo, Deus livrando de acidente, na igreja, dormindo no chão. São fundamentos. Da igreja. Fundamentos que a gente constrói junto. Talvez você esteja aqui hoje, está lá quebrando pedra. Joel, quanta pedra que tu quebrou, Joel? As paredes lá, quebrando pedra, pegando entulho, jogando no caminhão. Então a gente precisa, a gente está novo, quando a gente está novo, a gente precisa botar isso para energia. Mas sempre focado em quê? Honrar a Deus. Fazendo para Deus. Senhor, a minha casa, meu casamento é para a glória de Deus. Os meus filhos é para a glória de Deus. A minha família é para a glória de Deus. O meu trabalho é para a glória de Deus. Eu quero que o Senhor seja glorificado na minha vida. Eu estou construindo fundamentos firmados na minha fé. Na fé nesse Deus que me salvou. Nesse Deus que me ama e que me faz promessas. Então a gente vai construir em cima disso fundamentos sólidos. Ah, pastor, tem aqui um político aqui, tem político ali. Não tem político nenhum, André. Nunca teve político na nossa igreja. A gente precisa de político, a gente precisa da graça de Deus. O político vai lá na igreja para ouvir a palavra. Se ele aguentar ouvir, quando não aguenta, some. Como tem acontecido lá. Entendeu? Está aqui, meu filho. Você vai conhecer o fundamento da palavra. Daquilo que a gente acredita. Então, o nosso dinheiro vem de Deus, vem do céu.
declaro o governo, nosso governo é do Senhor. Então, onde você trabalhar, onde você botar a tua mão, Deus vai te abençoar. É a palavra de Deus que fala isso. Onde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor vai estar ali contigo. Mas a gente precisa ter uma convicção firme nele, aliançados com ele, sabendo que a tua vida pertence a ele, tua casa, tua família está firmada na rocha. Amém? Então eu quero profetizar sobre a tua vida, que a tua casa vai ser como um jardim regado pelo Senhor. Nossa família vai ser um jardim regado pelo Senhor. Nossos filhos, nossos netos, vai ser um jardim regado pelo Senhor. Amém? Ah, eu sei que minha casa está firmada. Gente, Deus abençoe. Vamos lá, gente, vamos andar bem forte, que Jesus é o centro da nossa casa.
hoje eles colhem frutos maravilhosos do Senhor. Mas houve dedicação, houve entrega, houve renúncia, houve reconhecimento de que o Senhor é quem faz todas as coisas na vida deles. E sabe o que veio no meu coração agora? Eu quero pedir ao pastor Silvio e à pastora Carminha, que são os nossos pastores, que orem pelas famílias da igreja. Então eu quero convidar você, sabe, se desloca aí do seu lugar, vem aqui à frente, o pastor vai estar orando por vocês. Enquanto as duas continuam cantando, eu e a casa serviremos ao Senhor. Isso. Vem cá, vem. Pode vir, ele tem autoridade, eu reconheço isso. Pastor, ele abençoou muito a minha casa. Ele tem abençoado até hoje. Mesmo depois que eu fui entregar o meu caminho, fui ser ordenado a pastor, até hoje, ele me trata como um filho. É uma ovelha, ele cuida de mim. Quando eu preciso, eu grito, pastor Silvio. Ele fala atrás. Então nós vamos orar enquanto a Josi canta. Bendita, sua casa é bendita. Serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Não será abalada em Cristo.
Que batalhão é esse aí? Que batalhão é esse aí? Tá entrando que batalhão é ele? Que isso? Que isso, gente? Coisa linda! Uma família forte. Vem, vem. Olha, igreja, olha só a coisa. Acende a luz aí, acende, por favor. Olha que coisa linda que as crianças fizeram aí para vocês, ó. Olha o recadinho que eles estão dando. O que está escrito aí? Quem vai ler o que está escrito aí? Quem vai ler o que está escrito aí? Uma família forte é aquela que ama a Deus, é a que coloca no centro do lar. E tem um monte de palavrinhas aí, tem o quê? Perdão, amor, fé, graça a Deus, tem um monte de palavrinhas. Que coisa linda. Vocês fizeram isso? Vocês contaram? Que isso? Amém, meus irmãos. Que bom ouvir o pastor Silvio, a pastora Carminha, suas histórias, né? Como Deus tem sido fiel e bom. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amanhã nós estaremos novamente aqui com o pastor Leandro e a Raquel. 19 horas, né? Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada. Tem cantinho aí hoje, né? Tem um cantinho, salgadinho, assados, né? E tem um bolinho também. Tem um bolinho sem açúcar fixo também. Deus abençoe.